Hoje vamos tratar principalmente sobre os sistemas de cura, as iniciações, como isto ocorre e também como se dão os processos de cura a partir das frequências vibracionais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Hélio Responde, este quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Portanto, já deixem aqui essas perguntas para que a gente possa ter mais elementos e conversar sobre novos assuntos nas próximas oportunidades. Peço também para que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os nossos vídeos por aqui, que tem sido pelo menos 3 vezes na semana. Então, dito isso, vamos ao nosso tema principal aqui, e a primeira das perguntas que vai trazer o tema é a da Ana Paula, que ela diz o seguinte: Olá Hélio, adoro o canal e a minha mãe de 73 anos também. Eu gostaria muito que falasse sobre o Reiki, mais especificamente sobre o processo de iniciação, como acontece, como recebemos os símbolos e se o nosso mestre interfere nisso tudo, em relação à conduta, à índole, enfim, gratidão. Isto é um tema eu acho muito maravilhoso, inclusive, muito legal, porque os símbolos, primeiro para a gente poder avançar na pergunta, né? Os símbolos, eles carregam, todos eles, uma assinatura energética específica, uma determinada vibração. E esta vibração, essa energia, ela é, na hora da iniciação, anexada ao nosso corpo energético pela espiritualidade. É dessa forma que acontece a iniciação. Claro que existe também, né, todas as ritualísticas envolvidas no processo, mas o mais importante, o fundamental, é que essa energia associada ao símbolo, ela é conectada ao nosso corpo energético no momento da iniciação pela espiritualidade. Através de que forma? Principalmente pelas tecnologias espirituais, né? A gente até pode compreender, entender isso como, entre aspas, os chips. O que é um chip? É uma tecnologia espiritual, que não necessariamente uma tecnologia espiritual, né? E tecnologia física também a gente utiliza nos nossos celulares, e quando a gente conecta a energia do chip, o nosso celular ele toca. E isso se dá também com os chips astrais. Tem uma assinatura energética que está associada àquela tecnologia, aquele chip que é colocado no nosso campo energético. É um cristal modulador que faz o campo vibrar numa determinada frequência que está associada a essa tecnologia. Ok, mas nós temos também a nossa consciência que rege aqui a nossa vida. E a nossa consciência ela também tem uma assinatura energética única, específica. Nós somos únicos, não somos iguais a nada que existe neste universo inteiro. Nem nada vibra igual a gente vibra. Nós somos únicos. Ok, então quando nós ativamos a energia do sistema de cura em questão, aqui no exemplo é a energia do Reiki, mas poderia ser qualquer outro sistema de cura. Quando nós ativamos essa energia, e como é que nós fazemos para ativar a energia? É principalmente conectando aquela frequência que o símbolo evoca. E isso pode ser feito através do desenho do símbolo, do sentir esta energia que o símbolo traz. Por exemplo, no Reiki, o símbolo mais conhecido talvez seja o primeiro de todos, que é o Shokurei. E o que significa o Shokurei? Significa Deus está aqui. E não é necessário que a gente faça o desenho do símbolo para que ative essa energia de Deus está aqui. Eu posso simplesmente sentir a presença do divino, do sagrado aqui e agora, como de fato ele está, sem que eu faça a utilização de um símbolo. Mas claro, o símbolo ele é uma ponte, ele é uma condução, né? Por isso que são muito utilizados, eles nos conectam a uma determinada vibração. Se para você funciona essa conexão com o divino, com o sagrado a partir de um símbolo, a partir do Shokurei, perfeito, né? Que faça-se dessa forma, mas não necessariamente nós precisamos do símbolo, a gente precisa ativar essa energia que está associada ao nosso campo. E quando a gente faz essa ativação, faz essa conexão, a partir da nossa própria consciência, que tem uma assinatura energética específica, essa energia é ativada de um modo específico, do nosso próprio módulo, nosso próprio modo,
que é a união da nossa energia com a energia que o símbolo traz, a energia associada a esta frequência, a este símbolo, que no caso do Reiki é uma frequência de cura. E aí existem, né, muitos terapeutas, muitos médiums que têm uma qualidade maior para a cura e outros menos, talvez porque não pelo símbolo em si, mas pela sua própria energia, pela sua própria vibração que é associada à do símbolo, dá uma frequência também única, específica e exclusiva. E há também muita tecnologia no plano astral, no plano espiritual, como nós falamos. E todo o mundo espiritual ele é muito organizado. E todos os sistemas de cura também são. Existem, vou colocar aqui entre aspas, empresas por trás de todas as grandes ferramentas de cura espiritual. Ou seja, quero dizer que existem muitas pessoas no plano espiritual trabalhando associadas ao Reiki. E nós recebendo a iniciação de um determinado sistema, a gente fica, digamos, com um cadastro nessa empresa. E qual é o nosso cadastro nessa empresa? É a nossa energia junto com a energia do símbolo, com a energia do Reiki, do sistema de cura. Quando a gente faz essa ativação, um chamado é feito no computador dessa empresa e então aqueles espíritos que trabalham juntos neste campo de cura, eles percebem que nós ativamos essa energia e no momento que nós estamos utilizando, eles estarão sim conectados conosco, nos ajudando nos trabalhos de cura, sejam eles quais forem. E não necessariamente eles precisam estar juntos ao nosso lado fisicamente, porque há como se fazer essa conexão, essa presença apenas de forma energética, apenas de forma espiritual, ainda que à distância. E com o restante da sua pergunta, se o caráter do nosso instrutor vai diferenciar, né, se vai interferir, e o caráter sempre interfere. Sim, sem dúvida. Principalmente pelas companhias espirituais que este mestre, aí no caso se a conduta não for muito boa, se o caráter não for muito bom, nem consideraria um mestre, né? Mas que esse terapeuta, esse nosso iniciador, carrega consigo, né? Principalmente por isso. Né? Quanto mais for a condição moral do mestre, melhor será o grau de iniciação pelas companhias espirituais que ele vai estar carregando consigo. Né? Isto é fato, é aquela velha frase, né, que o Reiki ele é muito bom, mas talvez não existam muitos reikianos muito bons. Justamente por conta das nossas próprias condutas, do nosso caráter, que isso interfere na nossa energia, que vai interferir justamente na forma como a nossa energia se conecta ao sistema de cura em si, como nós comentamos agora há pouco. E para que a gente possa ir adiante, então, tem agora a próxima pergunta, que é da Jéssica Ramalho. E ela pergunta: frequências vibracionais curam doenças? Indo nesta mesma linha que nós estamos aqui, né? Opa, sumiu da tela aqui. Frequências vibracionais curam doenças? Gostaria de saber. Ela finaliza dizendo: vamos lá. Sim, as frequências vibracionais, elas curam doenças, mas aqui há algumas ressalvas que nós precisamos fazer. Elas curam principalmente quando a fonte da frequência somos nós mesmos. A gente viu recentemente, até pelo canal do Pava, a exposição do Chris Kitts da câmara de ressonância, a câmara de ressonância energética, né, que associam vibrações. E isso, como nós discutimos lá, faculta aquele que recebeu uma condição momentânea de vibrar numa outra frequência que não mais alimente a sua enfermidade. Mas é necessário que nós continuemos a vibrar nessa frequência para que não mais criemos e não mais demos condições para que a enfermidade continue. Então, quando nós internalizamos esta frequência, quando nós somos a fonte verdadeira desta frequência, aí nós criamos toda a dissipação das enfermidades, claro, com o passar do tempo. Porque não mais vai haver ressonância da própria enfermidade com o nosso corpo.
Mas claro que a gente pode usar essas ferramentas externas para começar a criar essa energia em nosso íntimo e nós criarmos uma familiaridade com elas e daí então sermos a própria fonte. Quando nós sermos esta fonte, aí sem dúvida há um processo de cura que se estabelece. E também uma outra ressalva muito importante é que a cura tanto mais será rápida quanto menos denso estiver a enfermidade. Nossa, para que complicar tanto com as formas de dizer? O que tu quer dizer com isso, velho? Quero dizer que quando uma enfermidade estiver densificada, ou seja, já estiver se manifestado no nosso corpo físico, pegando um exemplo mais radical para a gente visualizar, como por exemplo alguns tumores, aí será necessário frequências mais densas também para resolver aquela questão. Ou seja, a gente vai precisar de aparatos físicos, talvez até mesmo umas cirurgias, para remover a densidade física no corpo físico e, aliado a isso, também começar a criar uma ressonância interna para não mais alimentar aquela enfermidade. Porque quantos relatos a gente tem, né, de pessoas que fazem um trabalho de remoção de alguma enfermidade a partir de uma cirurgia, ou seja, cumpriu com o primeiro requisito, né, a energia da enfermidade estava densa, então utilizou uma frequência densa para equilibrar, mas depois de um tempo ela volta a apresentar um novo tumor, uma nova questão, porque faltou criar o aspecto mais sutil, faltou ela própria talvez ser a fonte da frequência que cura. Aí elimina também a fonte sutil que alimenta a energia física que gera, enfim, os tumores físicos. Então, esses dois pontos são muito importantes. Mas, sim, as frequências vibracionais, elas curam doenças, elas nos promovem todos os estados de consciência elevado, inclusive. Todas as tecnologias astrais e espirituais, elas são tecnologias vibracionais para a promoção da saúde, para a promoção de estados conscienciais, inclusive. Mas, claro, a gente tem que ser o próprio produtor dessas frequências para que tenhamos um bom resultado, né? E um resultado que tenha persistência. Enfim, estas foram as respostas das perguntas de hoje. Eu agradeço muito a sua companhia e peço mais uma vez para você deixar aqui embaixo as suas perguntas para a gente conversar sobre novos assuntos nos novos próximos Hélios Respondem, Hélio Respondem. Acho que é isso. Agradeço muito, pessoal, sua companhia. Se inscreva no nosso canal também, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço, um big beijo, fiquem na paz e até mais.